Irmãos, abri nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, irmãos, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de quem, irmãos? De Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele se sentia e era consolado por Deus, irmãos. E através dessa consolação que ele recebia, não só ele, mas os outros discípulos, os outros cooperadores e aqueles que trabalhavam pela obra e aqueles que estavam firmes com Cristo, recebiam um consolo, e esse consolo transbordava, irmãos. Esse consolo atingia aqueles que precisavam de consolo. E nós estamos num mundo, irmãos, onde nós precisamos ser consolados. Nós estamos vivendo uma realidade, irmãos, que nós precisamos do Consolador. Precisamos receber o consolo de Deus, a fortaleza de Deus, a ajuda de Deus em todo momento, irmãos. Então, Jesus, ele não nos consola somente, né, irmãos, para que nós estejamos bem. Não é só isso. Ele consola a mim, ele consola aos irmãos, mas para que nós também possamos consolar uns aos outros. Porque a consolação, irmãos, que nós recebemos, ela não vem diretamente do Espírito Santo, né, irmãos, como muitos acham, né? As pessoas acham que o Espírito Santo é consolador, então ele vai me consolar e eu vou viver a minha vida e está tudo certo, irmãos. E na verdade não é isso. Na verdade, o poder de Deus está derramado sobre a igreja, irmãos. Esse é o mistério, essa é a grande jogada, irmãos. Não é individualmente, não é isso. O poder está sobre a igreja e os membros do corpo, eles tomam posse desse poder. Então isso, irmãos, nós temos que entender em todo momento, em todo instante. Porque do contrário, irmãos, eu posso pensar assim: eu tenho Jesus, eu tenho o Espírito Santo. Ora, se eu estou aposentado, o que eu recebo de aposentadoria? Aqui eu levo uma vida apertada. Mas se eu for lá para o fundão do Nordeste, lá, irmãos, eu vendo minhas coisas aqui, vendo tudo aqui, vou para lá e levo uma vida de rei lá, irmãos. Eu vou para um lugar para o interior aí, onde as casas são baratas, onde o custo de vida é mais baixo, e eu levo uma vida tranquila. E eu vou sair dessa loucura aqui e vou para lá. E os irmãos? Não, os irmãos vão continuar. Os irmãos continuam com Jesus e eu continuo também, está tudo certo. E isso é só um exemplo, tá, irmãos? Isso é um erro, isso é um engano. Eu estaria sendo louco se eu fizesse isso, né, irmãos? Eu estaria sendo insensato se eu fizesse isso, sem entendimento nenhum. Só que o entendimento que nós temos hoje, irmãos, nós podemos perder amanhã. E esse que é o problema, essa que é a grande questão. Então, Jesus ele vem nos trazendo ao entendimento, irmãos. Ele vem nos ajudando a viver nesse mundo de maneira sóbria. De maneira sóbria. Por isso que o apóstolo Paulo ele entendia que ele era consolado por Deus para poder consolar os irmãos. Ele entendia que as aflições que ele passava, irmãos, ele vai dizer mais adiante, as aflições que ele passava deveria servir para quê? Para animar os irmãos. Tipo, ele está vencendo as lutas, então eu também vou vencer. Olha, eu estou vendo meu irmão vencer as dificuldades, então eu também posso vencer. Eu estou no mesmo barco, eu estou numa mesma fé, eu sirvo ao mesmo Senhor. Então, se o meu irmão está vencendo, eu também vou vencer. Porque o meu irmão não está vencendo porque ele é forte, ele não está vencendo porque ele é capaz por si só. Ele está vencendo pelo poder de Deus, então eu também posso vencer. Então, as aflições que o apóstolo Paulo passava servia de consolação para os irmãos. Deveria servir, né, irmãos? Serviu para todos? Creio que não. Eu creio que não. Mas para a maioria que andava com ele, para aqueles que ouviram, para aqueles que desejaram estar com Jesus, com certeza serviu. Então, isso aqui, irmãos, é o que nós temos que entender. João, irmãos. João capítulo 14, versículo 15, irmãos. Aqui Jesus diz, né, irmãos? João capítulo 14, versículo 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco até quando, irmãos? Para sempre. Irmãos, os irmãos lembram o que foi dito lá no Antigo Testamento? No Antigo Testamento foi dito por várias vezes: se vocês cumprirem tudo aquilo que eu estou ensinando vocês, tudo aquilo que eu estou passando para vocês, tudo aquilo que eu estou determinando, se vocês cumprirem tudo, vocês vão ser abençoados. Se vocês não cumprirem, vocês estão fritos, estão pegos, vocês vão ser amaldiçoados até a morte. Então isso foi dito no Antigo Testamento. Jesus, ele já fala diferente. Ele fala: se vocês me amam, vocês guardam o meu mandamento. E se vocês guardarem os meus mandamentos, eu vou enviar outro Consolador. Olha que coisa, irmãos. Por que Jesus enviaria outro Consolador, sendo que o Consolador era ele, né, irmãos? Ele era o Consolador. Ele foi o primeiro Consolador. Ele foi aquele que veio, saiu da glória, veio ao mundo e consolou os discípulos que andaram com ele. E aí ele enviaria outro Consolador. Para quê? Irmãos, para que uma pessoa precisa de um Consolador? Por que uma pessoa precisa de um Consolador? Porque ela vai passar por aflição, não é isso? Ela vai ser ali perseguida, ela vai ser
ela vai passar por apuros, ela vai passar por muitas situações difíceis, ela vai passar por muitas aflições e ela necessita de um consolador. Isso é a prova mais clara, irmãos, que Jesus não veio abolir as aflições. Jesus ele não veio tirar de nós os dias difíceis. Ele não veio tirar de nós, irmãos, aquilo que foi lançado lá no Antigo Testamento. Por exemplo, quando Adão e Eva pecaram, né, irmãos? Quando eles comeram do fruto que não era para comer. Quando Eva deu ouvido à serpente e Adão deu ouvido a Eva, e os dois pecaram e os dois comeram do fruto que não era para comer. Qual foi a maldição que veio sobre Adão, irmãos? Quer dizer, sobre Adão veio a maldição de que toda a terra foi amaldiçoada, né, irmãos? Por conta do pecado dele. Toda a terra foi amaldiçoada. Lá o Senhor disse que a terra daria a erva daninha. Jesus aboliu isso daí, irmãos? Não. A erva daninha tem até hoje na terra. Todo agricultor aí sofre, irmãos, para cultivar os produtos que nós comemos aí. Então isso aí tem até hoje. O homem iria comer do suor do rosto. Ele iria sofrer para ele poder receber o pagamento, para poder se manter. Jesus aboliu isso daí, irmãos? Não, não aboliu. O que foi lançado sobre Eva? Eva, o desejo dela seria para o marido dela. E ele dominaria ela. Jesus aboliu isso daí, irmãos? Não também. O Novo Testamento vem dizendo que a mulher tem que se sujeitar ao homem. Então não aboliu nada disso. Aí eu pergunto para os irmãos, para que isso seja cumprido, para que o homem suporte isso, precisa de um consolador ou não, irmãos? Precisa. Então Jesus, ele não veio tirar de nós as aflições que nós deveríamos passar. Ele não chegou e falou assim, ó, pera lá, foi lançada uma maldição sobre a terra, foi lançada uma maldição sobre o homem, sobre a mulher, então eu vou abolir isso daí, eu vou acabar com isso. A partir de agora, os meus filhos, aqueles que ouvirem a minha voz, aqueles que cumprirem os meus mandamentos, aqueles que cumprirem a minha palavra por amor a mim, esses daí vão plantar e não vai ter erva daninha, eles vão... A mulher pode ficar à vontade, ela vai andar por conta, não precisa se sujeitar ao homem. Ele não falou nada disso. Ele enviaria um consolador, para quê? Para estar com o homem e a mulher para sempre. Ele diz aqui, ó, versículo 16, né, ó, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, ele jamais nos deixou, irmãos, órfãos. Jamais ele deixou os discípulos órfãos. Jesus está conosco em todo o tempo. Ele está em nós. E ele nos ensina, irmãos, como nós devemos nos comportar, como nós devemos andar, como nós devemos encarar esse mundo, como nós devemos encarar a realidade, irmãos, que nós vivemos. Então, as aflições, é certa. Ele disse, ó, no mundo vocês vão ter aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, Jesus venceu o mundo. Como que ele venceu o mundo, irmãos? Aniquilando as tribulações, as lutas? Não. Ele venceu o mundo se comportando de forma espiritual. Ele venceu o mundo olhando para o Pai. Ele venceu para o mundo cumprindo com o ministério dele, irmãos. E cada um de nós temos um ministério. Nós estamos nesse mundo para ser luz do mundo. Estamos nesse mundo para ser o sal da terra. Então, muitas maldições foram lançadas sobre o homem. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, lá vai estar, do versículo 1 até o 16, vai estar as bênçãos para aqueles que cumprissem a palavra. Aquelas bênçãos nunca foram alcançadas por completo, por quê, irmãos? Porque ninguém nunca conseguiu cumprir aquilo ali. Então teve os homens do Antigo Testamento, bem-aventurados, né? Segundo aquela época e segundo ao Deus que eles serviam, eles eram bem-aventurados, eles conseguiram riquezas, eles conseguiram honra, prestígio ali, conseguiram, mas eles pecaram, eles não conseguiram cumprir tudo aquilo que foi determinado, irmãos, não conseguiram. E lá foi dito, se vocês cumprirem tudo o que eu tenho dito, aí vocês vão ser, e olha, um monte de bênção. Ninguém conseguiu, aquilo era uma mentira. Por que é uma mentira, irmãos? Porque junto com os mandamentos, também vinha sobre os homens a desobediência. Então a desobediência está no ser humano. A desobediência está no ser humano. O ser humano ele tem por natureza, irmãos, o desejo, e ele tem a finalidade nele, ele tem o interesse de burlar o sistema. Então todo mundo quer burlar o sistema. As pessoas não querem cumprir aquilo, irmãos, que está determinado. E tem coisas que já estão determinadas, não tem como abolir isso daí. Então não tem como fugir disso. E Jesus ele vem dizendo, não adianta fugir disso. Já existe uma maldição sobre a terra. Já existe maldição sobre a mulher, sobre o homem. Então eu vou enviar um consolador para que vocês vençam da mesma forma que eu venci. É isso que ele está dizendo, é isso que a palavra diz. Outro consolador, para que esteja com vocês para sempre. O Espírito que o mundo não pode receber, porque o mundo não vê, não conhece. Por que o mundo não conhece, irmãos? Porque o mundo quer passar por cima das ordens. O mundo quer passar por cima daquilo que existe, que está determinado, e eles não conseguem. Aí eles recebem uma paz que o mundo oferece. Eles recebem a paz que o mundo dá, irmãos.
E a paz é momentânea. E a paz acaba. E as pessoas se corrompem. Então imagine que o povo lá de Israel, eles entraram na terra prometida, irmãos. Entraram na terra prometida. E aí, a impressão que dá, irmãos, é que quando eles entram na terra prometida, tá tudo certo. Ali eles iam passar a ter uma vida numa terra boa. Uma terra boa, terra que mana leite e mel. Eles iam ser prósperos ali. Bem-aventurados, um povo escolhido, um povo abençoado. Só que o Deus do Antigo Testamento, Jeová, irmãos, ele não acabou com toda a humanidade ali que estava. Ele deixou um povo ali. Ele deixou um povo ali para quê? Ele deixou um povo ali para tentar o povo de Israel. Um povo que servia a outros deuses, mulheres com quem o povo de Israel não podia se ajuntar. E o povo de Israel, ao chegar ali, e aquele povo que ficou ali, começou a servir os deuses daquele povo, começou a se tomar posse daquelas mulheres e se corromperam. Então tudo já foi planejado, tudo já foi feito dessa forma. E Jesus, ele não veio aniquilar nada disso, ele não fala, não, eu vou dar um consolador, eu vou deixar outro consolador, para que fique com vocês para sempre. O Espírito da verdade. Esse Espírito da verdade, irmãos, ele consola, ele conduz o homem em toda a verdade. Só que a pessoa tem que querer andar em toda a verdade. Andar em toda a verdade, irmãos, é a palavra da cruz. A palavra da cruz não é para todos. A palavra da cruz, ela é escândalo para aqueles que querem o mundo. A palavra da cruz, ela é muito poderosa e muito forte, irmãos. E as pessoas que querem o mundo não conseguem se dobrar à palavra da cruz. Porque a palavra da cruz, ela não se dobra à corrupção. E o ser humano tem em si, por natureza, a corrupção. Homens e mulheres se corrompem por tudo. Por tudo. Quando o cristão ele tem um problema, ele tem o Espírito Santo. Ele tem um consolador com ele para enfrentar aquele problema. Ele tem uma palavra da verdade para que ele possa tomar decisões corretas. O mundo, quando depara com um problema, ele quer resolver aquele problema. E o diabo vai armar uma cilada para que ele ache que resolveu aquele problema. Resolveu coisa nenhuma, irmãos. Ele só adiou o problema. Ele só protelou a situação. Jogou mais para frente. Só isso. Mais nada. Quando é amanhã, a bomba estoura e está tudo certo. O mundo não resolve nada, irmãos. O mundo faz o que dá certo. Não faz o que é certo. O mundo anda de acordo com o curso do mundo mesmo. O cristão ele tem um consolador. E é isso que muitas vezes, diante das lutas, diante das dificuldades, nós não conseguimos valorizar, irmãos, o consolador que nós temos. Não conseguimos valorizar aquilo que Jesus nos dá. Não é, irmãos? Um pouquinho mais à frente aí, no capítulo 15, versículo 26, irmãos. Diz assim: Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. É o que ele diz aos discípulos. Ele fala assim, olha, quando o Pai enviar o Consolador, ele vai testificar de tudo aquilo que eu tenho feito. Então, irmãos, quando os discípulos, Jesus ele vai para a cruz, quando prendem Jesus, os discípulos eles ficam desesperados. Mas quando eles recebem o Espírito Santo, quando eles recebem esse Espírito da verdade, irmãos, o entendimento deles se abre e eles começam a entender, compreender tudo aquilo que Jesus fez. Eles começam a entender perfeitamente que aquilo que Jesus fez não foi nada por ele mesmo. Tudo que ele fez foi vindo do Pai. Autoridade do Pai, poder do Pai, tudo do Pai. E nós, irmãos, hoje, nós temos uma palavra, nós temos o Espírito Santo, nós sabemos quem é Jesus, sabemos tudo que ele fez, irmãos. Nós não podemos ter dúvida nenhuma de tudo que Jesus fez. Jesus curou, irmãos, ele curou. Ele ressuscitou mortos. Irmãos, Jesus, ele ressuscitou. Do que ele é capaz, irmãos? Irmãos, ele tem todo o poder no céu e na terra. Todo o poder. E nós servimos a ele. O que nos falta, irmãos? Qual é o problema que nós temos? Qual é o problema? Qual é a dificuldade que nós temos? Se nós depararmos com uma situação, irmãos, ele é capaz. Ele chegou para os discípulos, quando os discípulos foram indagados acerca do imposto. Os discípulos se chegaram a ele falou assim, vai lá, pega um peixe lá e abre ele. E abriram o peixe e tinha ali o valor para pagar o imposto, irmãos. Então, do que Jesus não é capaz? O que ele não pode fazer, irmãos? Ele pode fazer qualquer coisa. A dificuldade que nós temos é simplesmente, irmãos, de entender o que ele deve e o que ele não deve fazer. É só isso. Eu estou com um problema. De que forma que eu quero que esse problema seja resolvido? Eu quero que seja resolvido dessa forma. Tá, mas convém resolver dessa forma ou não convém? Se convém, vai ser feito dessa forma. E se não for feito, é porque não convém. Se não for feito, é porque não tem que ser dessa forma. E eu tenho que entender isso daí. E eu tenho que levantar as mãos para o céu e agradecer, irmãos, porque não foi feito. Porque Jesus sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Ele disse, se vocês me amar, vocês vão cumprir os meus mandamentos, vão guardar os meus mandamentos. E o Pai vai enviar o Consolador. Isso aconteceu, irmãos. Isso já aconteceu. Não é que vai acontecer na minha vida, não é que vai acontecer na vida dos irmãos.
O Espírito Santo já foi, o Consolador já foi enviado. E quando nós ouvimos a palavra e nós cremos, nós somos selados com Ele. Então essa é a confiança que nós temos que ter. A confiança de que, enquanto o inimigo ele lança tropeço, enquanto o inimigo ele quer arrastar nós para baixo, Jesus ele nos eleva. Jesus ele nos ajuda, ele nos socorre. Em tudo, irmãos, em tudo. Não tem aquilo que ele não possa ajudar. A palavra fala que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E as coisas necessárias ele irá acrescentar. Isso não quer dizer, irmãos, que eu não possa pedir as coisas terrenas, porque nós precisamos das coisas terrenas. O problema é, a minha confiança está em quem? A minha confiança está em Jesus. Irmãos, eu posso pedir qualquer coisa para Ele. Mas, se acontecer, é porque Ele fez e tinha que fazer, e glória a Jesus. E se não fizer, Ele continua sendo o meu Senhor. Ele continua sendo Deus poderoso, verdadeiro, justo. Justo. Não aconteceu hoje, pode acontecer amanhã. Não aconteceu amanhã, pode não acontecer nunca. E sem problema nenhum. Não tem que ter dificuldade nenhuma nisso, irmãos. Nenhuma. Dons espirituais. Irmãos, a palavra fala que nós temos que buscar, devemos buscar os melhores dons. Qual é o dom que ele não pode dar, irmãos? Qual é o dom que ele não pode dar? Se os irmãos lerem o Antigo Testamento, no Antigo Testamento, homens receberam dons ali, e não foram dons espirituais. Homens receberam dons para fazer muita coisa, irmãos, no Antigo Testamento, que Jeová deu aos homens. E eles fizeram coisas extraordinárias, dons dados por alguém que se disse Senhor, que não era Senhor coisa nenhuma, que era o próprio diabo. E os homens tomaram posse daquilo e fizeram coisa extraordinária no Antigo Testamento, irmãos. O que eu não posso fazer pelo poder de Deus? O que eu não posso, irmãos? Eu só não posso fazer aquilo que não é para eu fazer. Porque se eu quiser fazer algo, se eu quiser um dom espiritual, e Jesus ele concordar com isso, ele vai me dar esse dom espiritual. E se ele não concordar, se não for para ser, não vai ser. Pronto, acabou. Esse dom vai ser derramado sobre outro irmão e tá tudo certo, irmãos. Tá tudo certo. Não tem problema nenhum nisso. Nenhum. Não pode ter. Então nós temos que entender dessa forma. E buscar, né, irmãos? Buscar a cada dia, irmãos. Buscar a cada dia. No capítulo 16 aqui, ó, o versículo 1 diz assim, ó. João capítulo 16, versículo 1. Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a quem, irmãos? Olha só, irmãos. Olha só a revelação que Jesus está passando aqui. Ele está dizendo isso para os discípulos. Ele está dizendo, olha, qualquer um que vos matar. Irmãos, quem foi que mandou Jesus? Quem foi que perseguiu Jesus o tempo todo? O povo judeu perseguiu Jesus ali. Ele veio para o povo judeu. Esse povo perseguiu Jesus. Esse povo quis matar Jesus por várias vezes. Esse povo contribuiu muito para que Jesus fosse para a cruz. Então eles lutaram por isso. Eles quiseram isso. E eles cuidavam, tá fazendo serviço a quem, irmãos? A Deus. Quando eles perseguiam Jesus, eles achavam que estavam fazendo serviço a Deus. Eles estavam fazendo serviço a Deus, irmãos? Não, ao Deus dele. Ao Deus desse século, ao Deus desse mundo. Eles estavam fazendo um serviço a um ser que deu a lei e que a lei não tinha nada a ver com o que Jesus veio fazer. Se olhar para a conduta de Jesus e olhar para a lei, irmãos, a gente vê que a lei determinava que Jesus fosse mesmo morto, fosse mesmo para a cruz, fosse mesmo. E aí, o que acontece, irmãos? Conosco não é diferente. Conosco não é diferente. Então ele está dizendo, qualquer um que vos matar, cuidará estar fazendo um serviço a Deus. Versículo 3. Isso vos farão, porque não conhecem ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vou-lo tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Antes porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está o quê, irmãos? Julgado. Essas três coisas aqui, irmãos, é de extrema importância para a humanidade, irmãos. A humanidade não crê em Jesus e deve crer. Quem convence é o Espírito Santo, realmente. O mundo precisa do Espírito Santo para quê, irmãos? Para entender. É preciso do Espírito Santo para crer em Jesus, para convencer eles disso. E outra coisa, da justiça. Porque Jesus ele veio, irmãos, e ele venceu a lei. Jesus veio, venceu o pecado, ele venceu a morte. E ele foi para o Pai. Então, isso aí também, o mundo tem que entender isso daí, irmãos. O que Jesus veio fazer? Ele veio vencer a lei. E ele venceu. Quem deu a lei? Foi Deus. Ele venceu a lei. Do pecado, da justiça e do juízo. Porque já o príncipe desse mundo, irmãos, está julgado. Então esse mundo tem um príncipe. E esse príncipe, ele está julgado e condenado ao lago de fogo. E o mundo tem que entender isso daí.
Se o mundo não entender essas três coisas aqui, irmãos, sem condições. Então, o Espírito Santo é de extrema importância, irmãos, em nossas vidas, para que o mundo conheça, irmãos, conheça a verdade. O mundo conhece a verdade através daqueles que servem a Jesus. O mundo conhece a verdade, irmãos, através da igreja que está estabelecida nesse mundo aqui. O Espírito Santo não vai entrar na vida das pessoas para convencer elas, não. O Espírito Santo está em nossas vidas. Quando nós falamos da palavra, quando nós expressamos a imagem de Deus, irmãos, e as pessoas não nos ouvem, elas não estão ouvindo a Deus. Não é a nós que elas não estão ouvindo. O nosso testemunho, ele tem valor. A palavra que nós proferimos tem valor. Por isso que nossas bocas não devem sair palavras torpes. Por isso que o nosso testemunho não deve ser de escândalo, irmãos, mas deve ser o testemunho vivo de Cristo. Por quê? Porque através da igreja as pessoas têm que entender, irmãos, têm que entender que nós servimos ao Deus verdadeiro, que nós seguimos no caminho da verdade, que nós entramos pela porta estreita, que nós seguimos pelo caminho que é apertado, irmãos. As pessoas têm que ver isso daí. E aí, versículo 12, ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Um pouco e não me vereis, outra vez um pouco ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então, João 17 agora, irmãos. Então Jesus, ele deixa claro, né, irmãos, que o Espírito Santo ia passar para os discípulos aquilo que era dele, e ele recebeu o que era do Pai. Por isso que os três são um, né, irmãos? Jesus, o Pai e o Espírito Santo são um. E nós, irmãos, também somos um com eles. Somos um com eles. Então, para os irmãos terem uma noção do valor que os irmãos têm, né? O valor que os irmãos têm. A mesma glória que Jesus recebeu, irmãos, ele transmitiu a nós. A mesma glória. Imaginem isso, irmãos. Receber a glória que Jesus recebeu. E Jesus, ele diz aqui, né, irmãos? João capítulo 17, o versículo 3, diz assim, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então Jesus aqui, ele está orando ao Pai, né, irmãos? Orando pelos discípulos, e ele está dizendo, olha, a vida eterna é essa, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, tem que se crer nos dois. Eu creio em Deus, mas não creio em Jesus. Tem como, irmãos? Por que não? Porque é uma mesma palavra. É uma mesma palavra. Eu creio lá no Deus do Antigo Testamento, mas em Jesus, não, muita coisa que Jesus fez não tem nada a ver. Porque Deus lá falou assim, Jesus falou, não, eu fico com lá, sem chance. Por isso tem que crer em Deus como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, porque é uma palavra só, irmãos. Então a única forma de se crer em Deus é pelo Novo Testamento, é por onde Jesus veio trazendo a palavra, a revelação. E aí diz aqui, versículo 4, Jesus dizendo, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Irmãos, se Jesus glorificou ao Pai, né, ele glorificou ao Pai, concluindo, consumando, fazendo a obra que o Pai disse que ele deveria fazer. Como que nós devemos glorificar Jesus, irmãos? Consumando também, fazendo a obra que ele nos deu a fazer. Então, quer agradar a Deus, quer glorificar a Deus, quer exaltar a Deus, é cumprir com aquilo que Jesus determinou. É cumprir a carreira que foi proposta. Qual a carreira que me foi proposta? Qual a carreira? A carreira que me foi proposta, a carreira que foi proposta a cada um dos irmãos é seguir após ele. A carreira que foi proposta a cada um de nós é lutar contra o pecado. A carreira que foi proposta a cada um de nós é lutar contra a corrupção, é contra o engano, contra a mentira, é contra o erro, é contra o falso entendimento. É lutar, irmãos, contra as hostes espirituais da maldade, com armas espirituais, não mais com armas carnais. É buscar pela paz do alto, é buscar pela sabedoria do alto, é buscar pela inteligência espiritual, é buscarmos pela simplicidade que é em Cristo. É todas essas coisas. É a forma que nós temos de glorificar a Jesus. Versículo 5, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Os irmãos creem que um dia isso vai acontecer conosco, que aconteceu com Jesus e vai acontecer conosco, irmãos. Que assim como Jesus, ele ressuscitou e ele penetrou nos céus, e ele voltou para a glória. Os irmãos entendem, os irmãos acreditam que um dia Jesus vai vir e nós vamos ser glorificados junto com ele, com a mesma glória que ele tem, irmão. Vamos estar com ele para a eternidade, irmãos. Para a eternidade. Os irmãos olhem em Apocalipse, no capítulo 12 lá, irmãos, quando mostra ali a queda de Lúcifer. Os irmãos vejam, irmãos, que ali, Lúcifer, ele arrastou a terça parte dos anjos com ele. Por que que ele corrompeu aqueles anjos, irmãos? Como que ele fez isso? Imagine que um anjo, ele tem glória.
Eles estavam no lugar excelente. Eles estavam no lugar bom. Eles tinham glória, eles tinham poder. Lúcifer era o de maior poder, de maior glória. Ele corrompeu os outros. Como que ele fez isso? Pela glória que ele tinha. Lúcifer, diabo, irmãos, ele tinha uma glória espetacular. Com a glória que ele tinha, ele conseguiu corromper a terça parte dos anjos. Os anjos acreditaram que seguindo após ele, junto com ele ali, eles iam conseguir melhorias, eles iam conseguir progredir. Confiaram nele. Agora, se Lúcifer, se o diabo, irmãos, tinha toda essa glória, imagine os filhos de Deus, os escolhidos, que passaram por tudo que nós passamos nesse mundo, onde Jesus saiu da glória e veio nos resgatar. Imagine a glória que vai vir sobre nós, irmãos. É algo muito grande. É algo muito grande. A palavra nos afirma isso em todo o tempo, irmãos. Jesus, em João 14 mesmo, ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E nós estamos preocupados, irmãos, com essa morada aqui. Nós estamos preocupados com esse olho que não enxerga direito, com esse ouvido que já não enxerga direito, com esse pé que já não está... Fala em pé, o cooperador Denis está com o pé, né, irmãos? Ele está andando que nem pato, né, irmãos? Tadinho. Eu cumprimentando os irmãos, falei, pronto, daqui a pouco alguém pisa no pé dele, aí pronto. Né? Então, irmãos, e nós estamos preocupados com tudo isso. Nós estamos preocupados com as contas, irmãos. As contas que, irmãos, as contas que nós fazemos. As contas que nós fazemos. Nós estamos preocupados com ela. Nós estamos preocupados com as coisas que se acabam nesse mundo, irmãos. Tantas coisas que nós estamos preocupados. Jesus está dizendo, crede em Deus, crede também em mim. Ó, na casa do meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu teria dito. Eu vou preparar lugar para vocês. E ele foi, irmãos, ele preparou mesmo. Está lá. Tem lugar lá preparado. Tem lugar lá preparado. E aí diz aqui, ó, versículo 6, ó. Manifestei o teu nome aos homens que no mundo me destes. Eram teus, e tu nos deste. E guardaram o que, irmãos? A tua palavra. Irmãos, é o que nós buscamos a cada dia. É guardar a palavra dele. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhes dei a palavra que me destes, e eles receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Irmãos, eu parto do princípio, né, quando Jesus fala, né, que ele rogava pelos discípulos, ele não rogava pelo mundo. Irmãos, nós também não rogamos pelo mundo. Nós não rogamos pelo mundo. Nós não estamos preocupados com o mundo. O mundo não tem nada a ver com Jesus, o mundo não tem nada a ver conosco. As pessoas que estão no mundo, elas têm que se converter a Cristo. Qual é o nosso papel? Conduzir pessoas a Cristo. Conduzir pessoas a Cristo. Pessoas no mundo estão passando por tribulações. Pessoas no mundo estão passando fome. Pessoas no mundo estão passando por enfermidades. E nós também passamos por enfermidades. Porque Jesus não aboliu as enfermidades. Jesus não aboliu a necessidade. Ele não aboliu nada disso, irmãos. A diferença é que o cristão, ele tem a paz do alto. Ele aprendeu a viver com isso, ele aprendeu a vencer isso. Ele não se abala com isso, não deve se abalar com isso. O mundo se abala. O meu papel, irmãos, não é orar para que as pessoas sejam libertas das enfermidades, que as pessoas prosperem nesse mundo, que as pessoas se deem bem nesse mundo. Irmãos, eu quero mais é que elas desgostem desse mundo. Eu quero mais é que as pessoas peguem nojo desse mundo. Eu quero que as pessoas venham para Cristo. Então as pessoas do mundo, ora por mim. Ora, vamos orar. Irmão, se alguém chamar você para caminhar uma milha, caminhe 2 com ele. Vamos para a igreja, vamos orar. A igreja está de porta aberta. As pessoas querem vir aqui orar, irmãos? Não. As pessoas querem um remendo para a vida delas. É um filho que está doente, ora pelo meu filho. É o meu marido que está desempregado. Ora pelo meu marido que está desempregado. Irmãos, se depender de mim, eu vou orar para que eles venham receber a verdade. Eu convido eles para vir. Vamos para a igreja. Vamos se reunir com os irmãos. Vamos ouvir a palavra da verdade. Vamos se converter. Não quero, então, sofra com o mundo. Sofra com o mundo. E pronto, acabou, irmãos. É falta de misericórdia? Não, não é não. Os irmãos já viram aqui, eu pedi oração pelo meu pai? Alguém já viu? Os irmãos já viram pedir oração pela minha mãe? Os irmãos já viram? Minha mãe tem um monte de problema, tem esporão no pé. Já teve esporão no pé. Estava lá angustiada com o esporão. Eu consolava ela. Chamava ela para vir para o batismo. Para acompanhar o batismo. Testemunhar o batismo dos irmãos. Ela vinha? Não. Chama para estar em comunhão com os irmãos. Vem? Também não. Também não. A gente ora aqui, irmãos, para que os familiares dos irmãos venham se converter. Esse é o nosso desejo. Esporão, passa por ele. Passa pelo esporão. Meu pai tem Alzheimer. Tem parte, só fica se tremendo. Ele tem tudo isso. A minha oração por ele é para que ele venha se converter. Para que a palavra da verdade alcance ele. Para que ele se dobre a essa palavra. Irmãos, passa o Alzheimer. Passa o Parkinson. E passa por tudo. E passa. E passa. Meus irmãos passam. Meus irmãos passam. Servindo a Jesus, meus irmãos têm enfermidades. Por que o mundo não vai ter? Vai ter, irmãos. As enfermidades estão aí. Jesus veio para quê? Para dar cura.
Que cura principal? Espiritual, irmãos. Libertação. É isso que ele oferece para nós. É isso que ele oferece para o mundo e o mundo rejeita. O mundo não quer. O mundo não quer isso. Então eu não oro, irmãos, não oro para que Jesus cure as pessoas do mundo, não. Se a pessoa vier aqui, eu oro. Vem aqui junto com os irmãos, vamos orar. Vamos orar, a gente ora sem problema nenhum. Agora tá lá no mundo? Quer ficar no mundo? Então siga o mundo com as enfermidades e tudo. Siga o mundo desempregado, ué. Siga o mundo desempregado. Siga o mundo padecendo com o mundo. Não quer a maldade que está no Antigo Testamento? Não quer as maldições? Siga com elas. Ah, não quero mais. Então Jesus é a solução. Não quero Jesus. Irmãos, eu saí da minha casa um dia e fui próximo da casa da Kate, junto com a irmã Renilda. Fomos numa casa lá, onde a criança estava enferma. A criança estava enferma, estava o pai e a mãe lá, desesperado com a criança estava enferma. Fomos lá, oramos pela criança, oramos por eles, e mais tarde ia ser o culto. A criança melhorou, vamos para o culto? Não quiseram vir não. Eu fui lá fazer papel de otário. De otário, irmãos. De otário. Porque se eu achasse que, vou lá para a criança ser curada e vai... Não, irmãos, não é assim não. A pessoa que quer Jesus, ela busca Jesus. A mulher do fluxo de sangue, ela não mandou ninguém lá buscar Jesus, não. Aquela mulher, irmãos, aquela mulher do fluxo de sangue, ela não podia tocar em ninguém. Qualquer um que ela tocasse seria um imundo até o final do dia. Essa pessoa ia ter que tomar um banho para sair daquela imundície. E ela foi e tocou no mestre, ela tocou em Jesus. Irmãos, uma multidão acompanhava Jesus. Uma multidão de discípulos, não era só os 12. Era multidão de discípulos que acompanhava Jesus. Eram muitas pessoas que acompanhavam Jesus. E ela furou, todo aquele pessoal lá foi lá e tocou em Jesus. A coragem que essa mulher teve de tocar em Jesus. E ela ficou ali, ela não saiu correndo não. Quando ela viu que ela se curou, ela ficou ali. Ela não saiu correndo, ela enfrentou. O que as pessoas enfrentam hoje para sair da maldição? O que elas enfrentam para sair da vida que elas levam? Não enfrentam nada, irmãos. Elas seguem o curso do mundo mesmo. E o cristão, muitas vezes, entra em luta com isso. Não devemos entrar em luta com isso. Devemos seguir adiante, cumprindo com aquilo que Jesus determinou, irmãos. E aí diz aqui, versículo 9, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso eu sou glorificado. Então, Jesus era glorificado, por quê, irmãos? Porque as coisas do Pai eram dele, e as coisas dele eram do Pai. E nós, irmãos, nós no dia de hoje, nós recebemos uma glória espetacular. Porque aquilo que é de Jesus está sobre as nossas vidas, irmãos. Então nós temos tudo o que diz respeito à vida e piedade. Nós temos tudo o que precisamos para viver nesse mundo de maneira sóbria, irmãos. De maneira sóbria, nós temos. E aí diz aqui, versículo 11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Irmãos, Jesus, ele estava cumprindo aqui o ministério dele, irmãos. Ele estava contente, ele estava feliz, ele estava alegre. Essa alegria, ele deseja que esteja em cada um de nós, a mesma alegria que esteve nele. E nós temos que ter essa alegria. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio a tudo o que enfrentamos, irmãos, nós temos que ter essa alegria. Alegria de servir a Jesus. Alegria com aquilo que está reservado para nós. Alegria com aquilo que nós temos ainda nesse presente século, irmãos. Hoje nós temos muitas coisas. Hoje nós temos o poder, irmãos, nós temos o poder de se achegar ao trono da graça, irmãos. Ao trono de Deus. Nós temos acesso livre ao trono de Deus. E Ele nos ouve. Nós podemos em qualquer momento. Em qualquer momento. Versículo 14, Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Muitas vezes, irmãos, nós nos esquecemos que nós não somos do mundo. Assim como Jesus não é do mundo, nós também não somos desse mundo. Nós não pertencemos a esse mundo. A nossa cidade é celestial. O nosso reino é no céu, não é aqui. O que nós fazemos aqui? O mínimo. Aqui é o mínimo, irmãos. O mínimo nós fazemos aqui. É o que nós precisamos somente para viver aqui enquanto estamos vivos, nessa carne aqui, É isso. O nosso reino é lá. Então a nossa fé não pode ser abalada por coisas terrenas. Se nós temos, muito bem. O apóstolo Paulo ele disse, eu aprendi a me contentar com o que tenho. Eu sei a ter fartura, sei também a ter necessidade. Eu pergunto para os irmãos, o que é mais fácil? O cristão ter fartura ou ter necessidade e manter a fé, irmãos? O que é mais fácil? É mais fácil manter a fé com fartura ou é mais fácil manter a fé na necessidade? Fale para mim, irmãos. Na necessidade? Irmã Kate, fala aí, irmã Kate. Para permanecer com Cristo, é melhor na necessidade ou na fartura, irmã? Alguém acha diferente, irmãos? Irmãos, é o que eu costumo dizer. Tem muitos irmãos que se você der um carro 0 km e 10 mil na conta dele, irmãos, ele vai ficar
Ele não tinha planejado nada, mas na hora ele vai ficar um mês sem vir no culto. Que ele vai tirar umas férias, ele vai torrar aqueles 10 mil, ele vai pegar aquele carro novo dele, vai botar na estrada, ele vai sumir, irmãos. E vai curtir a vida. Porque, irmãos, às vezes a pessoa não tem nada e já quer fazer isso. Pensa bem tendo. Então eu penso nisso. Então, muitas vezes, o cristão não pode ter fartura. Muitas vezes o cristão não pode ter uma saúde perfeita. Infelizmente, irmãos. Infelizmente, Jesus não pode dar. É como aquele jovem em que o pai confia e ele fala assim, não, vou dar uma moto para ele, porque ele é consciente e ele vai usar a moto para ir trabalhar, vai voltar, então eu confio em dar uma moto na mão dele, porque ele é consciente. Tem outros que você não pode dar nem uma bicicleta, que se der uma bicicleta ele quer andar só com a roda da frente, o tempo todo, né, irmãos? Ele quer fazer acontecer, imagina uma moto. Então não tem como, o pai não confia em dar. Não confia em dar. Por quê? Porque não tem juízo. A mesma coisa é o cristão. Ele não atinge uma estatura espiritual, irmãos. Então, muitas vezes ele pede e ele não consegue nada. Não consegue nada porque se conseguir, irmãos, sem chance, sem condições. Às vezes eu estou em casa lá, eu olho, né, irmãos? Eu olho para aquela piscina lá, aí eu penso comigo, né? Meu Deus, muitos, se tivesse uma piscina em casa, o que seria, irmãos? O que seria? No final de semana, um feriado prolongado, como seria, irmãos? Será que a família não estaria toda lá? De biquíni, maiô, tomando cachaça e fazendo uma farra e o cristão no meio? Irmãos, pensem nisso. Então a nossa fé, irmãos, ela é provada. Tem muitos que não tem e aluga e vai e faz a farra em lugar alugado. Aluga para fazer farra. Irmãos, Jesus está vendo tudo isso. O diabo está vendo tudo isso. Os anjos caídos, os demônios estão vendo tudo isso. Está vendo o andar de cada um, está vendo o que cada um abre mão, está vendo o que cada um faz, deixa de fazer. Está vendo tudo isso, irmãos? Tudo isso. E aí diz aqui, ó, não são do mundo, versículo 16, como eu do mundo não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Irmãos, quem vai louvar? Pode preparar, irmãos. Irmão, Jesus, para enviar os discípulos ao mundo, ele tirou os discípulos do mundo. Cada um de nós, para ser enviado ao mundo, para pregar a palavra, para levar a imagem de Cristo, o caráter de Cristo, primeiro, nós temos que ser tirados do mundo. Ele nos tira, ele separa nós do mundo, ele fortalece cada um de nós, ele ensina cada um de nós, ele capacita cada um de nós para poder enviar ao mundo, para poder pregar a sua palavra, para poder levar o seu caráter, a tua imagem, adiante. Então não adianta a pessoa achar que ela está fazendo a obra de Deus, que ela é um enviado de Deus para... Irmãos, às vezes nem foi tirado do mundo, às vezes está com o pé no mundo ainda. Tem que ser tirado do mundo, tem que sair do mundo, para depois ser enviado para o mundo, para ser luz do mundo, para ser luz. Porque Jesus não vai enviar ninguém para ser trevas no mundo, o mundo já é trevas, já é, irmãos. Versículo 19, ó. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Olha só, irmãos. Então Jesus, primeiramente, ele diz, ó, eu não rogo pelo mundo, eu rogo por esses que me destes. Aqui ele já diz, ó, eu rogo também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. E nós, irmãos, da mesma forma, nós temos que ir em busca de pessoas que querem crer em Deus pela palavra que Jesus trouxe. Pessoas que querem servir a Deus pelo Evangelho. Pessoas que querem salvação pelo Evangelho. Pessoas que querem cura pelo Evangelho. Pessoas que querem levar uma vida justa pelo Evangelho. É pelo Evangelho, irmãos. É pela palavra da verdade. Então o nosso interesse tem que ser esse. A nossa esperança pelas pessoas tem que ser nisso. Nós não podemos fazer barganha, nós não podemos, irmãos, fazer troca. Nenhum de nós. Sabe qual é a troca mais insana que o cristão verdadeiro faz? A troca mais insana é quando uma pessoa de qualquer religião chega e fala assim, vamos na minha igreja que depois eu vou na sua. Aí vai lá o cristão dá a cabeça lá para o pastor da lei orar sobre a cabeça dele, vai lá receber maldição, vai lá receber profecia, vai lá prestar culto a Jeová, para depois a pessoa vir prestar culto a Jesus. Irmãos, quem quiser vir, venha. Quem não quer, não venha. Não venha. Eu não vou em lugar nenhum. Eu não vou em terreiro de macumba, eu não vou em igreja nenhuma, eu não vou em lugar nenhum. Quem quiser que venha aqui. Quer a verdade, vem. Não quer a verdade, então pode ficar onde está. Pode servir quem você quiser. Eu não tem moeda de troca. Ah, faz isso pela pessoa que ela vai se converter. Irmão, isso é a maior besteira. Maior besteira. As pessoas têm que se converter, é pela palavra da verdade. É pela palavra que Jesus trouxe. O que nós fazemos pelas pessoas é consequência. Consequência do que, irmãos? Da fé que nós temos. Então a fé que nós temos diz que nós devemos ajudar, vamos ajudar quem nós pudermos ajudar. Mas ajudar para achar que a pessoa vai se converter, irmãos, sem chance. Aquele que quer se converter quando ouve a palavra, irmãos,
Quando ouve a palavra, recebe a palavra e toma posse dela e se converte. Eu me converti. Os irmãos se converteram também da mesma forma. Os irmãos, ninguém comprou ninguém aqui, irmãos. Não é? Ninguém comprou ninguém. Então, quando a pessoa é sincera diante de Deus, ela vai receber a palavra, ela vai se converter e vai ser uma bênção. Amém, irmãos?